Prontinho, pessoal. Então, vamos lá, retornando aqui às plaquetas, né? Então, elas podem ser denominadas como trombócitos, né? Daí a nomenclatura trombopoese, e elas não são consideradas células, e sim pequenos fragmentos citoplasmáticos, porque elas são originadas ali a partir da fragmentação do megacariócito, né? A seguir a gente vai ver imagens que vão facilitar, né, essa compreensão. E assim, então, elas têm esse formato discoide aqui. Então, são todas essas porções aqui pequenininhas na cor roxa, né? São as plaquetas. Então, quando elas circulam, né, na circulação sanguínea, elas têm esse formato aqui, né, esférico, discoide, e assim, né, elas desempenham uma importante função na hemostasia. Então, elas fazem parte também dos constituintes sanguíneos, né, junto com leucócitos, hemácias, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, elas circulam ali livremente, né, pelo plasma. Então, como toda linhagem da hematopoese, a gente viu que elas são reguladas, né? Então, ali tem os fatores, né, ali de crescimento que vão ter essa função de estímulo, né? Tanto para aumentar essa síntese, quanto para diminuir quando houver essa necessidade. Então, aqui, tratando-se da trombopoese, a gente tem esses seguintes estimulantes: o GM, CSF, as interleucinas 3 e 11. Então, elas atuam ali na parte mais inicial dessa trombopoese. Ou seja, elas recrutam células precursoras ali de megacardioblastos que estão presentes lá na medula óssea. E já as interleucinas 6 e 7 e a trombopoetina, elas também são importantes ali na formação de megacariócitos. Então, a trombopoetina, né, ela faz a mesma função que a eritropoetina faz para as hemácias, né, mas aqui é no sentido das plaquetas. Então, a trombopoetina é também ali de origem hormonal, ela vai ser produzida no fígado, rins e músculo esquelético, e a sua função vai ser justamente esse estímulo que leva ali à proliferação e diferenciação de progenitores de megacariócitos. E depois ela ainda promove a diferenciação dos megacariócitos imaturos, que na sua sequência maturativa vai fragmentar o seu citoplasma, dando origem às plaquetas. Então, ela só não age na célula madura. Então, nos megacariócitos imaturos, né, vai ser principalmente ali o seu foco de ação. Então, aqui embaixo seria a sequência maturativa, ali desde o precursor mieloide, passando aqui para o precursor da linhagem megacariocítica, que dará origem ao megacardioblasto, promegacariócito, megacariócito e, por fim, as plaquetas. Né? Então, quando a gente observa a partir do precursor mieloide, quando ele direciona para qual linhagem está sendo o estímulo para maturar, vai ser sempre ali um precursor que já é específico da linhagem do qual está sendo tratada. Então, aqui esse CF e o MEG diz respeito, né, à unidade formadora de colônia megacariocítica. Então, a partir dessa célula, a gente só vai ter a formação de megacardioblasto, porque ali ele está assumindo esse compromisso, né, que é específico com a linhagem das plaquetas. Então, considerando, né, esse processo de regulação, que é extremamente importante, né, quando o organismo ele precisa lançar a mão ali de um aumento, ou quando o organismo já restabeleceu, então
ele sinaliza para essa síntese, né, ser ali diminuída. Então, é importante a gente entender, né, como que esses reguladores atuam. Então, aqui o principal para a trombopoese é a trombopoetina. Então, ela é designada por essa sigla TPO e ela vai ser, então, o principal hormônio envolvido na megacariocitopoese ou trombopoese, né, que diz respeito a essa maturação dos megacariócitos para que haja a liberação das plaquetas. Então, aqui a gente tem a sequência ali de eventos que vão ocorrer para que haja, né, essa função das plaquetas. Então, o primeiro passo é a formação de grânulos específicos das plaquetas. Então, embora, né, elas sejam pequenos fragmentos, elas têm ali importantes constituintes estruturais, que vão, inclusive, influenciar na sua ação, né, que dentre elas a principal é essa manutenção da hemostasia. Na sequência, temos o desenvolvimento das membranas de demarcação no megacariócito. Depois, então, dessas alterações estruturais, vai ocorrer a expressão ali de proteínas específicas dessa membrana plaquetária. Então, a gente tem aí as glicoproteínas 2B e 3B, e 1B e 15, né? Elas são ali receptores do fibrinogênio e do fator de von Willebrand, que vão atuar no momento ali da funcionalidade da cascata de coagulação e depois na retração desse coágulo que foi formado. Aí na sequência temos a adesão do megacariócito, né, que se dá através da ativação de proteínas GB, 2B e 3A e a VLA4 e 5, né, ou seja, quando as plaquetas exercem essas suas funções, né, é uma cascata ali de sinalizações, né, ativando ou inibindo proteínas. E por fim, a endomitose e o resultante estado de poliploidia, que é quando se tem ali o aumento, né, daquela estrutura onde está sendo produzida, para que haja a formação de plaquetas a partir de megacariócitos, né, que vai ser a célula ali que antecede a formação plaquetária. Então, aqui, né, a gente tem que durante essa maturação dos megacariócitos, a poliploidia vai ser a característica ali mais importante durante essa replicação do DNA. Porque o que acontece? A gente vai ter uma replicação desse núcleo, no entanto, sem que haja divisão do citoplasma. Então, isso é uma característica marcante e identifica como que se dá esse processo de maturação aqui das plaquetas, né? Então, esse megacariócito, ele vai ter ali um acúmulo de DNA, porque ele vai sofrer essa poliploidia. Então, o DNA, ele tende ali a se replicar em sequência, só que esse citoplasma, ele não sofre divisão. Então, a célula, ela vai aumentando ali o seu volume, né? Quando ele atinge esse estágio máximo de maturação, ele vai liberando, né, por meio da fragmentação do seu citoplasma, as plaquetas. Então, da fase de megacarioblasto para megacariócito maduro, a gente vai ter um acúmulo de DNA da ordem de 32 até 64N. Então, a célula, né, ela aumenta o seu volume sem sofrer divisão do seu citoplasma. Então, após esse processo, né, que se chama endomitose, o citoplasma desse megacariócito, ele vai se expandir e vai desenvolver essas membranas de demarcação e os grânulos específicos. Né? A gente viu em linhagens anteriores que muito do que a célula apresenta de função, né, a sua funcionalidade, se dá ali à constituição dos seus grânulos.
né? Aqui também funciona dessa forma. Então, esses megacariócitos, quando eles atingem essa maturidade, eles vão emitir projeções citoplasmáticas através da barreira endotelial. Então, na luz dos sinusoides, né, ou seja, no interior desse vaso sanguíneo, as plaquetas vão ser liberadas como pequenos fragmentos citoplasmáticos desses megacariócitos. Então, aqui para a gente visualizar, né, um pouquinho dessas características celulares, aqui é o megacardioblasto. Então, é a célula mais jovem da linhagem aqui, né, plaquetária. Então, ele tem um formato ali que é irregular. O seu diâmetro varia de 20 a 25 micrômetros. O núcleo é volumoso, né, porque posteriormente ele vai sofrer essa poliploidia, né, o qual esse DNA ele vai ser duplicado sem que ocorra alteração citoplasmática. Por ser uma célula imatura, tem por característica, né, a cromatina frouxa e o citoplasma basófilo. Então, aqui nós temos duas imagens que representam dois megacarioblastos. Essa aqui à esquerda e aqui embaixo, essa célula em destaque aqui, mais à direita. Então, depois da fase de megacardioblasto, tem-se, né, a conversão em promegacariócito. Então, aqui essa célula ela vai aumentar ainda mais o seu volume para 30 até 50 micrômetros. O núcleo, ele começa ali a sofrer alguma lobulação. Então, fala-se em núcleo multilobulado. Como já é uma célula que está em um estágio mais adiantado de maturação, a cromatina ela já começa ali a se condensar e o citoplasma ainda preserva características basofílicas. Então, aqui mais uma vez nós temos dois exemplos de promegacariócito. Então, depois do megacardioblasto, a gente vai ter esse estágio, que é o promegacariócito. Depois, o megacariócito, que aí a gente vai ter em estágios iniciais, ele é descrito como megacariócito imaturo, e no seu estágio final, megacariócito maduro, né, que é quando ele atinge esse estágio máximo. Aqui, então, esse volume celular, ele pode chegar até 100 micrômetros, né, porque é os estágios ali finais para que haja a formação dos trombócitos, né, das plaquetas. Então, o núcleo, ele já é lobulado, né, então, ou seja, a gente identifica se é lobos. A cromatina, né, ela já atingiu um estágio maior ali de condensação, então pode-se falar em cromatina grosseira. E o citoplasma com grânulos, né, que é a partir da fragmentação desse citoplasma que a gente vai ter a liberação dessas plaquetas. Então, aqui seria essa evolução, né, no sentido da maturação desses megacariócitos. Então, aqui primeiro o imaturo, né, então o núcleo é onde está iniciando esse processo de lobulação, o citoplasma é basofílico. À medida, né, que ele vai se maturando, tem-se uma maior lobulação, um aumento do volume, e quando ele chega aqui nesse estágio, né, mais avançado de maturação, é onde a gente vai ter a fragmentação aqui de todo o citoplasma, liberando as plaquetas, que são essas estruturas aqui pequenininhas, né, em formato discoide. Então, esse último estágio de megacariócito, né, ele pode ser designado também como megacariócito desprendedor de plaquetas, que é a partir desse momento onde ele vai ali liberar esse seu conteúdo citoplasmático
através da sua fragmentação. Então, ele mantém, né, esse formato arredondado, que é característico desde um megacardioblasto, um diâmetro que pode variar de 80 até 100 micrômetros, um núcleo lobulado, a cromatina, né, como ela já atingiu o seu estágio máximo de condensação, ela é descrita como densa, e o citoplasma, principalmente, né, ele é abundante. Então, aqui a gente vai observar grânulos agrupados na periferia celular, que são separados por membranas, que vão ser ali as futuras plaquetas, né, ou trombócitos, que a partir, né, quando elas são liberadas dessa estrutura de megacariócito, que é onde a gente pode inferir que de fato são as plaquetas. Então, as plaquetas, elas são designadas como fragmentos, né? Então, aqui a gente vê esse fragmento, né? Aqui na parte superior e inferior, né? Dificilmente a gente consegue ver ali uma plaqueta isolada, né? Porque normalmente o campo, né, de um esfregaço sanguíneo, ele é repleto de hemácias. Então, as plaquetas, né, normalmente elas circundam aqui as hemácias. Então, elas têm esse formato irregular, né, porque elas são ali resultados dessa fragmentação citoplasmática. Então, é como se pegasse aquele megacariócito maduro e fosse ali, né, despedaçando o seu citoplasma. Então, é por isso que ela tem, né, essa conformação que não é muito homogênea, né, como diferente das hemácias, né? A gente bate o olho nas hemácias, é esse formato característico, né? As plaquetas, elas têm algumas ramificações, né, alguns prolongamentos que a diferem uma da outra, né? Então, elas não são muito, não é uma população homogênea. Então, por isso que fala-se em forma variável, em forma de disco. É a menor estrutura sanguínea, ela tem um diâmetro que pode variar de 1 a 4 micrômetros, né? Existem algumas situações que a gente vai ter plaquetas alteradas, que é a macroplaqueta, então ela aumenta o seu volume, ela fica aproximadamente do tamanho da hemácia, ou um pouco menor, e tem-se as plaquetas gigantes, que aí elas ficam maior que a hemácia. Então, a gente usa, nesses casos, a hemácia como um parâmetro de comparação. Ainda relacionada à sua característica, elas têm um citoplasma, né, que tem essa tonalidade de azul, lilás, né, com essas prolongações. E em situações onde requerem, né, a funcionalidade das plaquetas, elas vão se agregar, né, formando os conglomerados, porque elas atuam ali principalmente, né, na tentativa de evitar extravasamento sanguíneo, ou seja, evitar com que esse organismo ele perca ali grandes volumes de sangue. Então, elas formam esses conglomerados, né, todos eles no sentido de fechar, né, aquele local ali que sofreu alguma lesão para evitar essa perda sanguínea. Então, embora, né, a plaqueta seja pequenininha, né, ela aqui é uma imagem aumentada, né, de microscopia eletrônica, evidenciando aqui essas suas estruturas. Então, ela tem-se 3 tipos de grânulos, né, cada grupo tem a sua funcionalidade, né, então a sua estrutura vai ser dividida basicamente em granulômero, que está aqui identificada em amarelo, que é onde tem essa estrutura mais central, e hialômero, que é mais aqui a periferia, né? Como se fosse a membrana dessa plaqueta. E aqui então, nessa estrutura interna, a gente vai ter a distribuição dos grânulos alfa, lambda e delta, né? Então, dentre eles, os grânulos alfa, a gente tem os fatores de coagulação, algumas proteínas específicas, como por exemplo a FP4,
e a beta-trombomodulina, né? São proteínas que vão atuar nesse sentido, né, de favorecer essa manutenção da hemostasia. Nos grânulos lambda, a gente tem os lisossomos, né, que está presente em vários tipos celulares. E nos grânulos delta, né, ATP, o cálcio, né, que é importante ali para a coagulação. Então, todos eles em conjunto, né, vão compor a estrutura plaquetária. Então, aqui ainda, né, evidenciando essas características estruturais, na membrana vai se ter a presença de antígenos, glicoproteínas, né? Então, aqui essas glicoproteínas, elas têm uma importância no sentido de que elas que são responsáveis por aderir na parede de vasos sanguíneos lesados. Então, quando, né, ocorre ali alguma lesão, tem-se a exposição de endotélio, né? Isso é um sinal ali, como se fosse um estímulo para que haja a aderência. Então, tem-se os receptores, que são específicos para esses fatores de coagulação, aqui sendo os principais, que é o GP1B, que vai ser responsável por se ligar com o fator de von Willebrand, e o GP2B3A, que é responsável por se ligar ao fibrinogênio e outras plaquetas. Porque da mesma forma, né, que a gente quer que haja a formação do coágulo, após, né, ali a cicatrização, esse coágulo, né, ele deve ser ali removido, né, porque considerando que a gente tem um vaso sanguíneo, né, que flui ali o sangue, esse coágulo, né, ele pode ali funcionar como um trombo. Então, a gente, para um sistema, né, sanguíneo funcionando adequadamente, a gente tem que ter tanto essa produção desse coágulo, né, para que haja o tempo ali de cicatrizar aquela lesão, e após esse término, né, esse coágulo ele é removido. Então, a gente vai ver como que isso funciona, né, as proteínas envolvidas e a importância disso, né? É igual quando a gente machuca, né, e dá aquela famosa casquinha. Aí a gente vai lá, cutuca a casquinha e tira, né? Então, é como se tivesse desfeito todo esse processo ali de cicatrização, né? Porque quando a cicatrização ocorre, né, essa casquinha ela sai facilmente. Quando a gente arranca ela antes desse prazo, né, lá vai mais uma vez, né, que todos os nossos constituintes reparar, né, aquele local ali que foi lesado, né, por alguma razão. E além de antígenos, glicoproteínas e fosfolipídios, esses últimos, né, atuam na ativação e no processo de coagulação. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como que funciona esse tampão plaquetário. Então, as plaquetas, né, após ali o seu estágio de maturação, elas se desprendem desse megacariócito maduro, né, ou seja, quando ele atinge lá o seu estágio máximo de maturação, ele vai estimular esse desprendimento por meio da fragmentação citoplasmática. Ou então isso se dá pela constrição periódica de pseudópodes citoplasmáticos megacariocíticos. Né? São aqui nomes difíceis, mas simplesmente para falar que a célula, né, ela contrai e isso é um estímulo para expulsar, né, aquelas células que já estão prontas ali para serem liberadas. Então, as plaquetas, elas constituem, né, esse importante elemento que atua no sentido de manutenção dessa hemostasia, tem atividade, né, pró-coagulatória, que atua ali juntamente com os vasos sanguíneos e os fatores
plasmáticos da coagulação. Então, aqui a gente tem um exemplo desse início desse processo de coagulação. Então, aqui seria, né, uma visão parcial, né, de um vaso sanguíneo. Então, aqui na parte inferior desse endotélio, né, houve ali alguma lesão que expôs esse colágeno, né, ali presente nesse interior endotelial. Então, aqui a gente já tem, né, o recrutamento das plaquetas. Então, elas formam inicialmente um tampão plaquetário, né? Então, primeiro a gente tem um tampão mecânico, ou seja, elas vão todas ali para aquele local que sofreu essa lesão e vão ativar essa atividade coagulante. Então, se vocês observarem aqui nesse esqueminha, tem aqui a sigla FVW, que é o fator de von Willebrand. Então, esse fator, né, que consiste ali em um receptor, ele se liga àquele colágeno, que foi, né, identificando ali esse sítio de lesão endotelial, e é como se servisse ali como um substrato para as plaquetas. Então, ele vai ancorar, né, essas plaquetas que estão formando aqui esse tampão plaquetário, que gera ativação, agregação e formação do tampão plaquetário. Então, aqui nesse esqueminha, né, de forma resumida, a gente tem o que ocorre, né, para que haja essa formação desse tampão. Então, aqui uma ilustração, né, de um vaso sanguíneo. Então, aqui tem a presença de algumas hemácias e plaquetas. Então, por alguma razão, houve aqui um corte, né, uma lesão aqui nesse endotélio, e começou a ocorrer aqui, né, o extravasamento sanguíneo. Então, a partir da tromboplastina, que é uma enzima inativa, mediante uma lesão endotelial, ela é convertida em protrombina, e essa protrombina, né, ela vai ser importante no sentido de que ela ativa a trombina, né? Então, é uma sequência ali de eventos que vão ocorrendo para que haja, ao final, a formação do tampão. Então, a partir dessa ativação da trombina, as plaquetas elas já se aderem ali umas às outras. Então, forma-se ali um tampão, inicialmente um tampão mecânico, que não tem ali tanta segurança em manter aquele local fechado. Daí a gente tem outras proteínas atuando ali para fortalecer esse tampão. Então, o que vai ser o fibrinogênio, né? Ele é convertido em fibrina. Fala-se inclusive em coágulo insolúvel de fibrina, onde, né, ela une ali outros elementos sanguíneos, né, leucócitos, hemácias, as plaquetas ali já presentes. Então, elas prendem, né, todos esses elementos celulares sanguíneos para tornar aquele tampão mecânico formado anteriormente pelas plaquetas em uma estrutura ali mais segura, né, para evitar um maior extravasamento sanguíneo. Então, né, isso a gente chama como cascata da coagulação, né? Fala-se em cascata, porque é uma série ali de fenômenos bioquímicos, né, onde proteínas vão ativando algumas enzimas que em condições normais elas se encontram inativas no nosso organismo. Então, tudo isso ocorre no sentido de formar esse tampão plaquetário, né? E a partir dele, outras proteínas envolvidas, né, que são chamadas de fatores de coagulação, elas vão sendo ativadas, visando então a conversão do fibrinogênio em fibrina, que aí é onde a gente tem essa etapa final dessa cascata de coagulação, que vai resultar então na oclusão daquele ferimento. Então aqui tem uma representação, né? Então que primeiro a gente vê a circulação normal.
Então, essa parte rosinha aqui de cima, né, representa o vaso sanguíneo. Então, a gente tem aqui hemácias, né, leucócitos, né, estruturas que fazem parte, né, de uma circulação sanguínea normal. Aí, aquele vaso sanguíneo ali, anteriormente, que estava íntegro, ele sofreu uma lesão. Então, ou seja, né, aqui houve uma solução de descontinuidade aqui vascular, ou seja, esse endotélio foi exposto, né, então a gente tem a exposição também de colágeno, que estimula ali a atração de plaquetas. E aqui a gente observa as plaquetas como essas estruturas roxas pequenininhas, né? Lembrando que são aqueles fragmentos citoplasmáticos. Então, mediante uma lesão vascular, a gente vai ter exposição, né, desse endotélio de colágeno e a posterior perda sanguínea. Então, mais que rapidamente, né, a gente já começa a ter ali esses elementos, eles vão sendo recrutados para esse local, né, porque o organismo ele não quer perder grandes volumes sanguíneos, né, então ele atua de forma ali quase que imediata para tentar, né, sanar essa lesão. Então, uma das medidas é a vasoconstrição, né, então ali o local onde sofreu essa lesão, como resposta fisiológica, vai ter uma constrição do vaso, né? Isso no intuito de diminuir o fluxo sanguíneo passando por ali. Então, a vasoconstrição, né, é uma resposta fisiológica mediante uma lesão ali vascular para minimizar o fluxo sanguíneo que passa ali por aquele local. Na sequência, aí a gente já começa a ter os eventos envolvidos de fato na função das plaquetas para restabelecer, né, essa hemostasia que até então ali foi alterada. Então aqui a gente já começa a ter a formação daquele primeiro tampão, né, aquele tampão plaquetário. Então, através do fibrinogênio, que a gente vai ter ali ao final desse processo a estabilização desse coágulo. Então, aqui a gente já observa, né, plaquetas sendo recrutadas para o local onde, né, a lesão ocorreu. Aqui nessa imagem seguinte, né, a gente já observa que o sangramento ele já foi cessado. Então, ou seja, significa que já chegou nesse estágio final da coagulação, ou seja, formou-se o coágulo. Então, o coágulo, né, ele é formado através da união de plaquetas, fatores de coagulação, outros elementos ali sanguíneos, como leucócitos, hemácias. Então, eles, né, ao final, quando fala-se em coágulo, significa que já tem todos esses elementos celulares, né, unidos ali entre si, tampando ali aquela região, né, que havia sofrido uma lesão anteriormente. Então, aí a gente tem a interrupção desse sangramento. E depois, então, esse coágulo, ele permanece ali por algum tempo, né, até que haja a cicatrização, né, onde aquela região ela volte ali, né, com as suas estruturas iniciais, e após então esse período, né, a gente vai ter ali um sistema, que é o sistema fibrinolítico, ele vai remover esse coágulo, né? Então, ao final, a gente tem a reparação. Então, aqui, né, de forma que onde evidencia essa cascata, então tudo começa pelo estímulo, né? Qual é o estímulo, então? É a lesão desse tecido. Ou seja, para que haja, né, esse estímulo da coagulação, esse vaso ele precisa ali ser lesado. Então, os principais que vão atuar
nesse sentido, é a tromboplastina junto com o cálcio, porque eles são responsáveis por converter a protrombina em trombina. A trombina, ela tem ali uma ação sobre o fibrinogênio, que vai ser ela que vai ser responsável por convertê-la em fibrina, né? A fibrina é que forma ali o coágulo insolúvel, né? Então, se a gente não tem a trombina ativa, esse processo ele é interrompido, né? Então, daí a importância de uma trombina ativa, porque aí a gente vai ter a conversão de fibrinogênio em fibrina, que culmina aqui nessa etapa final da coagulação, onde esse tampão, inicialmente formado pelas plaquetas, ele tem ali, né, um grau maior de segurança. Porque essa rede de fibrina aqui, ela impede essa saída de sangue. Então, a gente tem, por fim, a coagulação, né, ocorrendo de forma satisfatória. Então, aqui para reforçar, pessoal, né, o que a gente viu, a hemostasia inicia-se com a vasoconstrição, que normalmente ela atinge a região ali anterior àquele local que foi rompido. Então, o intuito dessa vasoconstrição é diminuir esse fluxo sanguíneo. Com essa diminuição, a gente tem evita ali perda de um grande volume sanguíneo e, evidentemente, esse processo, né, ele vai ser efetivo apenas naquelas lesões que afetam o vaso de pequeno calibre, né? Isso é um exemplo do que ocorre quando a gente fura o dedo com uma agulha, né? Por exemplo, quando é um sangramento de vasos ali de grande calibre, né, principalmente quando tem o envolvimento arterial, né, essa vasoconstrição ela não vai ter ali muita funcionalidade, né? Isso tem um direcionamento mais importante quando trata-se desses vasos de pequeno calibre. Então, a gente tem, né, que a coagulação do sangue, ela é um fenômeno complexo, né? Existem algumas doenças de cunho hematológico, né, que são pessoas que têm ali algumas deficiências nesses fatores de coagulação, né? Então, são pessoas que têm que fazer um tratamento para que ela tenha essa cascata funcionando de forma adequada. E então, essa sequência de eventos, ela tem início, né, quando as plaquetas elas começam a se aderir ali naquela região de lesão, ou seja, aquele primeiro tampão, né, que constitui essa adesão plaquetária. E na sequência a gente vai ter a união, né, de umas às outras, formando esses agregados, né, que vai constituir o tampão em si. Então, a partir desse primeiro momento, a gente vai ter várias reações em cascatas, né, onde enzimas vão sendo ativadas e elas catalisam a etapa seguinte. Então, daí, né, a identificação de que trata-se de um evento complexo. E quando a gente chega nessa etapa final, né, ela consiste nessa conversão do fibrinogênio, que é uma proteína plasmática solúvel, em fibrina, né? E a importância disso porque essa fibrina ela é insolúvel. Então ali ela estabiliza, né, aquele coágulo que está sendo formado. Então essa proteína que é a fibrina, por ela ser insolúvel, ela começa ali a se precipitar na forma de longos filamentos, né, que vão se entrelaçando, formando essa rede de fibrina. Então, nessa rede ficam aderidas ali as plaquetas, as hemácias, né, alguns leucócitos também, que passaram por ali, eles podem, né, ficar aderidos. E isso, então, né, vai manter, né, aquele local ali seguro, né? Lembrando que isso ocorre em situações de lesões pequenas, né? Claro que lesões, né, cortes muito profundos
A coagulação sozinha, né, ela não consegue barrar, né, esse extravasamento sanguíneo, né? É necessário intervenção médica. Mas para cortes pequenos, né, envolvendo vasos de pequeno calibre, né, a coagulação ela é efetiva, né, ao que ela se propõe, que é interromper aquele sangramento. Sendo assim, então a gente tem que o coágulo sanguíneo, ele é constituído por essa rede de fibrina, pelas plaquetas, pelas hemácias que foram ali retidas. Tudo isso, então, vai permitir estancar essa perda de sangue, né? Sempre que um vaso sanguíneo for ali lesado, né? Por alguma razão. Então, né? A gente tem o coágulo formado. Essa lesão, né? Ela já foi ali restituída. Então, a gente tem que um sistema vai atuar para remover aquele coágulo, né? Aquele tampão, aquele coágulo insolúvel de fibrina, né? Porque ele permanece ali por um tempo limitado, né? Somente até que haja o restabelecimento ali dessa integridade, né, endotelial. Porque se ele, né, ficar ali por muito tempo, né, ele pode evoluir ali para um trombo, né, que pode obstruir parcial ou, dependendo, né, da magnitude, totalmente aquele vaso, né? Isso vai levar a outras complicações para esse paciente. É isso mesmo, Marcelo, né? Que a velocidade, né, relacionada ao bombeamento, ela é diretamente proporcional ao acúmulo de proteínas no local da lesão. Né? De fato, é isso mesmo que ocorre. Isso, né? Exatamente. Né? Por isso, quando ocorre, né, em acidentes graves, onde tem, né, ali ocorrência de hemorragia, né, normalmente o socorro, né, normalmente o SAMU, esses serviços, né, que atendem essas situações, eles tentam, né, repor ali o mais rápido possível quando tem alguma hemorragia de origem, né, arterial, porque aí a velocidade de perda sanguínea é superior, né, quando tem envolvimento arterial. Então, após esse restabelecimento ali dessa lesão, né, o vaso ele já recuperou, a gente vai ter o sistema fibrinolítico, né? Então, ele age, né, ali após a formação do trombo, né, que foi esse coágulo insolúvel de fibrina, e o intuito dele é eliminar esse excesso de fibrina, né, que é formada ali, e por ela ser insolúvel, né, ela é difícil de ser quebrada em condições normais. Então, aqui a gente vai ter, né, essas ativações aqui enzimáticas, né, através do plasminogênio, para que haja a formação da plasmina, e assim ela atua aqui, fazendo com que haja a conversão de fibrina em produtos de degradação de fibrina. Então, nós temos principalmente 3 ativadores do sistema fibrinolítico, que é o fator 12A, a urocinase e o ativador tecidual de plasminogênio. Então, esse último aqui, que é designado pela sigla TPA, ele é o principal ativador ali fisiológico desse plasminogênio e ele difunde-se das células endoteliais e converte o plasminogênio, que é essa proteína plasmática circulante e ligada à rede de fibrina, em plasmina, que é uma enzima proteolítica. Então, quando a gente tem essa conversão do plasminogênio em plasmina, né, é que vai ter como produto final essa degradação das moléculas de fibrina. Então, quando a gente tem um sistema, né, funcionando de forma adequada, tem-se um equilíbrio, né, entre a coagulação e a fibrinólise, né, porque elas atuam em conjunto.
Quando a coagulação é ativada, após o restabelecimento, né, dessa lesão, a gente vai ter a fibrinólise, né? Então, elas atuam ali em conjunto. Né? Então, pessoal, para a gente finalizar, tem um vídeo que representa, né, de forma aqui bem didática, como que ocorre essa cascata da coagulação. É só colocar aqui o link, só um momentinho, para a gente... Então, vou só alterar aqui. É isso mesmo, Marcelo, o torniquete, no caso, é um auxílio. Eu fiz as pazes com a minha pele, que o antipigmento mudou. Nossa, esse YouTube tá cheio de anúncios. Alterou aí para vocês a tela? Mudou definitivamente a minha vida, mudou mesmo.
Deu pra ver, pessoal? O vídeo travou? Eu acho ele muito fofinho também. E ele é bem didático, né? Mostra, né, ali de forma resumida tudo que a gente viu na aula de hoje, né? Como que funciona de forma dinâmica, né? Porque aqui a gente vê os slides, né? A gente vê etapa por etapa, mas na verdade está meio que tudo ocorrendo ali, né? De forma contínua. Aí eu vou colocar junto com o material, né? Esse vídeo. E, pessoal,